Dia 25 de outubro acontece o UFC 321 e na luta principal teremos Tom Aspinall defendendo o cinturão peso pesado, agora que ele é o campeão linear, contra o Ciryl Gane, e eu vou falar sobre essa luta aqui. Essa luta foi confirmada ontem e é uma luta que para mim não faz nem muito sentido. O Ciryl Gane, a última luta dele, ele ganhou numa garfada, né? Vamos aqui concordar. Eu não acho que ele venceu o Volkov e, portanto, por mais que no papel ele tenha vencido, foi o resultado que ficou ali, e ele ser o primeiro do ranking por conta disso, eu não acho que ele mereceria, né? Mas enfim, como tá o verdinho ali no cartel, é o que os caras consideram e vai ser essa luta. Ele não é nem um cara que eu acho que é tão legal acabar sendo campeão, eu acho que o UFC deve até preferir o Tom Aspinall, então assim, é uma luta que tem que acontecer porque deram a vitória pra ele, né? Enfim, não é nem uma luta que me empolga tanto, porque eu acho que o Aspinall vai vencer de forma tranquila, tá? E vamos aqui falar rapidamente dos dois e o porquê que eu acho isso, e até vou trazer aqui a cotação preliminar, que já tem em um site ou outro aí, claro que isso deve ser concretizado depois, na stake também depois vai aparecer, e eu vou dizer até se eu concordo ou não com a cotação. Então fica até o final desse vídeo, aliás, já deixa o like aqui também embaixo para você não esquecer, e se você não for inscrito, pelo amor de Deus, né, se inscreve aqui e deixa já o sininho ativo para você não perder nenhum vídeo novo. Bom, o Tom Aspinall, para vocês terem ideia, porque eu sempre elogio, eu falo bem e tal, mas para não parecer que eu sou um maluco ou um fanático por ele, porque não, né? Não tem porque não é brasileiro, não conheço o cara, é simplesmente porque o cara é bom mesmo. Ele só não ganhou bônus em 2 lutas dele no UFC, para você ter ideia. E ele já tem bastante luta, não tem pouca luta. Ele só não ganhou bônus na segunda luta dele, que foi contra o Alan Baldo, e quando ele nocauteou no primeiro round com 1 minuto e 35, mas beleza, ele não ganhou bônus. E ele não ganhou bônus quando ele perdeu pro Curtis Blaydes por conta de uma lesão. Então foi só essas 2 lutas que ele não ganhou bônus. Todo o resto ele ganhou bônus de performance. Ele ganhou contra o Jake Collier, ele ganhou contra o Andrei Arlovski, ele ganhou contra o Sergey Spivak, ele ganhou contra o Volkov, ele ganhou contra o Tibura, ele ganhou contra o Sergey Pavlovich e ele ganhou contra o Curtis Blaydes, né? Então assim, 7 vitórias onde ele teve bônus. Apenas uma vitória dele não teve bônus, que ainda assim foi um nocaute em 1 minuto e 35. Então é um cara que tem um volume de golpe absurdo, é mais de 8, tá? Então assim, as lutas dele não duram, né? Só teve uma luta que foi pro segundo round, que foi contra o Andrei Arlovski, que todas as outras acabaram no primeiro round, né? Então assim, ele tem inúmeros recordes, né? Seja ali de volume de golpe, seja ali de tempo de luta, enfim, o cara tem 100% de defesa de queda, tem 100% de precisão nas quedas, mesmo tendo mais de 3 quedas a cada 15 minutos. Então assim, o diferencial de golpes dele é absurdo, a precisão dele é quase 70%. Então assim, todos os números desse cara são absurdos. Então, não é uma questão, como eu falei agora no começo do vídeo, de ser um torcedor dele ou ser um fanático. São fatos, são números, não tenho como negar. O cara é uma máquina e talvez por isso, né, o cara nasceu em 1993, é um cara novo, então talvez por isso o Jon Jones não quis ali se arriscar contra ele, apesar de ser o Jon Jones, né? Então, é um cara que vem voando. E o Ciryl Gane, por outro lado, é um cara que perdeu, na minha opinião, a última luta contra o Volkov, mas beleza, decisão dividida ali e deram pra ele, ok, né? Ele tinha vencido Spivak, porém, lutas pra trás, ele tinha sido completamente dominado pelo Jon Jones, perdendo ali logo no primeiro round com só 2 minutos, e ele tinha sido derrotado também pelo Francis Ngannou numa decisão unânime, quando o Ngannou também usou ali quedas, né? Aplicou 4 quedas durante a luta e tal. As outras lutas todas, como ele é um peso pesado e ele é excelente na trocação, ele venceu, porque só tem trocador, né? Não estou dizendo que o Ciryl Gane não é bom, ele é muito bom, né? A agilidade dele, o footwork, a trocação mesmo, ele é um cara muito bom. Porém, a gente está comparando ele aqui com o Tom Aspinall, né? Comparando aqui como ele enfrentou o Jon Jones, o Ngannou, que são caras ali do topo. O peso pesado, no geral, é muito fraco, né? Então o Ciryl Gane, que é sim acima da média, vai vencer todo mundo. Só que o Ciryl Gane, quando pegar esses caras do topo, pegou o Ngannou? Não deu. Pegou o Jon Jones? Não deu. Na minha opinião, vai pegar o Tom Aspinall? Não vai dar. Tá? Então assim, o que eu acho que vai acontecer é que vai ser mais uma luta onde o Tom Aspinall vai ganhar ali no primeiro round e nessa média de tempo que ele venceu as 3 últimas. Ele venceu a última em 1 minuto, a penúltima em 1 minuto e 9 e a antepenúltima em 1 minuto e 13. Então eu acho que o Gane vai ficar numa dessas aqui, tá? E o Gane, inclusive, às vezes, pode nem tomar uma queda e um ground and pound, ele pode até ser nocauteado na trocação.
tá? Pode falar aí, ah, você é lunático, você tá viajando. Na trocação não, ele é rápido, ele é bom, não sei o que lá. Não. O punch do Tom Espinal, a velocidade dele, ele pode vencer o Gane mesmo na trocação, tá? E antes que alguém comente, né? Ah, então você tá dizendo que a chance do Gane vencer é zero. Não, eu nunca falo isso e eu nunca vou falar. Nunca a chance vai ser zero, tá? O Gane é um peso pesado e ele pode vencer a luta. Mas a gente entra aqui na probabilidade. E a probabilidade é o quê? É o que a gente vê ali, os números, quando tem a cotação, né, dos favoritos ali nas bolsas. E o que que indicam as cotações preliminares, tá, que eu achei aqui? A gente tem a luta quase que um 80-20, tá? O Ciryl Gane tá por volta de 3,90, 3,85, quase R$ 4 ali, então vai dar essa oscilada. Agora que a luta foi confirmada, os oddmakers aí pelo mundo e tal vão fazer seus cálculos e vai liberar. Mas eu acho que vai sair mais ou menos isso aí, tá? 80-20, se não ficar até mais do que isso. Então, é o que eu sempre falo, tá? Vale sempre aquele aviso. Eu acho que o Tom Espinal vence, se bobear no primeiro round, às vezes até ali nos primeiros minutos, ele tem tudo para vencer de forma tranquila, como o Jon Jones fez e etc. Só que é aquilo, tá? É peso pesado, né? É peso pesado e o Gane é um trocador. Então, existe o risco, sim, de um golpe ali entrar. Só que é aquilo, né? Por que eu falo isso? Vamos deixar claro por que eu falo isso. Porque muita gente vai ver o Tom Espinal pagando ali 1,15, 1,20, né? E aí tem muita gente, que, como eu já errei anos atrás, e por isso que eu tô falando isso, que vai ver o Espinal pagando 1,20 e vai pensar assim, pô, 1,20, o cara, né, com certeza, entre aspas, vai vencer. Pô, 1,20 quer dizer o quê? Que para cada R$ 1 eu ganho 20 centavos, ou seja, 20%. Então, se é uma luta que é garantida, pô, vou botar uma grana ali para fazer 20% de lucro em 1 minuto de luta. E eu estou falando que não vá nessa, tá? Não vá nessa justamente porque é o que eu falei. O Gane não tem 0% de chance. É peso pesado. Pode dar uma zica. Assim como, quer um exemplo, claro, do próprio Tom Espinal, quando ele perdeu para o Curtis Blaydes por conta da lesão. Foi um acidente, ele sentiu a lesão e perdeu a luta. Imagina se você vê uma cotação como essa do Gane, 1,20, vou garantir 20%. Tom Espinal entra na luta, sente o joelho como ele sentiu contra o Curtis Blaydes e você perdeu o seu dinheiro. Porque no caso ali da fezinha, né, não interessa se foi uma lesão, conta como uma derrota, o cara perdeu a luta. Então você se lasca. Então aqui é um disclaimer, é um aviso, tá? Não vá nessa de uma luta baba, vou garantir aqui. Lógico, você quer fazer sua fezinha ali, botar um troquinho, beleza, mas não vá cego nessa ideia do tipo, é muito favorito, tá garantido. Ainda mais no peso pesado. O peso pesado é a pior categoria para você confiar nisso. Mas, dito tudo isso e considerando esse aviso, o meu palpite é tranquilamente, de olho fechado, Tom Espinal. O Ciryl Gane, como eu disse, nem mereceria disputar esse cinturão. Ele perdeu para o Volkov aquela luta que eles fizeram, né? Então, assim, coisas que árbitros não, né? Juízes aí proporcionam, né? Então, o Volkov continua em segundo no ranking, né? Mas, enfim, já vai ter luta ali também para fazer e tal. Aí depois a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Não quero entrar muito na categoria, falar de outros nomes, porque senão foge do tema do vídeo, mas basicamente é isso, tá? Foi confirmada a luta do Espinal contra o Ciryl Gane, Tom Espinal amplo favorito, e é isso, né? A primeira defesa já dá para considerar quase que concluída. Muito difícil o Espinal não vencer essa luta e muito menos também não conseguir bônus e vencer em 1 minuto. Enfim, eu acho que vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V do cartel dele ali. É isso que vai acontecer, tá? Muito, muito difícil ele não vencer essa luta. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Você concorda comigo e com essas odds preliminares ou você acha que o francês vai conseguir tirar um mamute da cartola e surpreender e chocar o mundo? Imaginem vocês se ele ganha, o que o Jon Jones não vai postar ali, né? Falar, era esse cara que vocês queriam que eu enfrentasse? Jon Jones deve estar torcendo muito pro Ciryl Gane, né? Mas enfim, é isso. Comenta sobre aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!